Então, olá a todos. Estamos aqui hoje, tá certo? Com a defesa da banca de Cleiton Ferreira, professor Cleiton José de Souza Ferreira, orientada por mim, do doutor Auxílio Afonso, da linha 1, do nosso programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande, com membros aqui da banca, né, interno, a professora doutora Keila Queiroz, também da linha 1, nossa coordenadora de linha, certo? E a professora Cainara dos Anjos, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e também ligada ao MDU, né, da UFPE, e está aqui como nossa membro convidada externa. O nome da defesa, do trabalho do Cleiton, tem como título, né, O Patrimônio Eclético Arquitetônico de Garanhuns, reflexões sobre a sua preservação. Importante dizer que o Cleiton, ele tem uma formação, né, na graduação em História, tá certo? Ele é historiador. E o seu mestrado também em História, né, trabalhando a linha Cultura e Cidade, e ele vai enfocar o patrimônio arquitetônico de Garanhuns, patrimônio eclético. Então, foi um desafio para o Cleiton, certo? Mas aqui, com nossa orientação como arquiteta, historiadora, eu acho que o trabalho dele vai, né, resultar coisas boas, como a gente vai ver. Então, Cleiton, são 10 horas e 3 minutos, certo? Eu vou te dar 25 minutos, certo? Para você apresentar direitinho, e em seguida a gente ter, né, as colocações, primeiro da nossa convidada externa, que eu quero já, desde já, agradecer a disponibilidade. O Cainara está mais uma vez aqui conosco, esteve na pré-banca e hoje está aqui. E depois da fala da Cainara, a gente vai ter a membro interna, a professora doutora Keila, também, mais uma vez, eu agradeço. O trio aqui, KKK, né? Keila, Cainara e Caqui, meu filho, sempre a gente está aqui junto, porque já são as colegas que já têm esse métier, já conhecem, né, a nossa linha de pesquisa, já tem essa visão sobre história, cidade. Eu acho que assim, tem contribuído bastante. Pois então é isso, Cleiton. Agora é contigo. Muito bem. Obrigado, professora. Bom dia. Quero cumprimentar a banca, primeiramente, professora Cainara, professora Keila, professora Caqui, minha orientadora, meus colegas aqui que estão assistindo à defesa, outros camaradas aqui de lutas do dia a dia, historiadores, professores, que também são mestrandos e que estão presentes aqui. Agradecer a todos vocês, sejam bem-vindos, tá? Pessoal, a minha dissertação, ela tem como objeto de estudo essa arquitetura eclética da cidade de Garanhuns, como a professora bem adiantou. Para não ficar remoendo muito esses primeiros conteúdos, eu vou começar passando os slides aqui, e à medida em que eles forem aparecendo, eu vou discutindo, e aí vocês vão fazendo as ponderações de vocês para me questionarem depois, tá? Então, essa daqui é o nosso sumário, né? A forma como nós organizamos essa... Deixa eu tirar o som aqui. A forma como ecozinho, é um eco, Cleiton. Não tem? Estava um eco. Eu estou tentando tirar aqui o som. Mas tirou, viu? Melhorou um pouco. Melhorou? Ok. Vamos lá. Ok. Espero que esteja melhor. Então, pessoal, esse aqui é o nosso sumário, né, da forma como está organizado o trabalho que vocês receberam, né, com a introdução, referência, os capítulos, as conclusões que nós chegamos e as fichas técnicas, que eram os objetivos desse trabalho, era produzir essas fichas técnicas sobre esse patrimônio eclético da cidade de Garanhuns, tá? Então, adiantando, esse daqui talvez seja um dos mais antigos edifícios ecléticos da cidade de Garanhuns. Ele é a Secretaria de Turismo, hoje em dia, já foi Secretaria de Cultura, e ele foi criado para ser a estação ferroviária.
há alguns historiadores de nossa cidade que dizem que a cidade de Garanhuns ela passa a se desenvolver com a chegada da linha férrea. E aí atribuem a esse prédio e a outro casarão aqui, que é do engenheiro responsável pela linha férrea, o senhor Eurônimos Holanda, esse processo de início de desenvolvimento da cidade, a transformação de uma pequena vila do interior do estado de Pernambuco na cidade de Garanhuns, a cidade simplesmente mais linda do Agreste Meridional. Isso aqui é o assim chamado bairrismo, né? Então, esse aqui é o prédio mais antigo, é o único que está tombado formalmente, consta no livro de tombo, como vocês viram na dissertação, fiz questão de colocar isso lá, tá certo? Falando dessa parte do Agreste Meridional, o nosso trabalho, ele visa fazer um estudo sobre a arquitetura eclética do interior do estado de Pernambuco, né? Tendo como ambiente a cidade de Garanhuns, e refletir sobre os aspectos da preservação dessa arquitetura eclética, destacando essa arquitetura eclética como sendo objetos históricos da cidade que explicam esse processo de desenvolvimento. Garanhuns, aparentemente, era uma antes de ser elevada à condição de cidade, ou seja, pré-chegada da arquitetura eclética, e ela se torna outra a partir da chegada dessa arquitetura eclética. Isso quer dizer que a arquitetura eclética determinou o desenvolvimento social, político e econômico da cidade? Não, mas ela é um dos elementos que simbolizam essa mudança, que representam essa mudança. O nosso problema de pesquisa, ele demonstra como os processos de transformação no sistema urbano, eles vão refletir nessa preservação dos nossos bens culturais. Bens culturais aqui, deixando bem claro, são esses edifícios ecléticos da cidade, são as primeiras edificações daquilo que a gente chamaria da Garanhuns, entre aspas, moderna, da Garanhuns diferente daquela que nós recebemos do período colonial. E essa arquitetura eclética ela vai ser produzida entre os anos de 1887, tá, e 1930, tendo alguns exemplares sendo construídos posteriores a essa data, mas muito esparsos, muito pequenos e sem tanta pujança, sem tantas características daquelas do primeiro momento, desses primeiros 40 anos do ecletismo na cidade de Garanhuns. Tá? Continuando aqui, o objetivo desse trabalho era produzir um levantamento iconográfico, destacando esse estado de preservação dessas edificações ecléticas, né? Ter esse registro dessas edificações, ter a sua localização, fazer apontamentos sobre sua preservação, destacar o desaparecimento, a conservação, como é que é o trato dentro da cidade com esses bens históricos, né? É também analisar a preservação das edificações, evidenciar o processo de degradação que ocorre todos os dias, né? Silencioso muitas vezes, elaborar fichas técnicas, que foi o que nós fizemos, né? Tá lá nos anexos da dissertação, e discutir esse processo de mudança político, social e econômica que um dia fez com que essa arquitetura eclética fosse produzida, agora existe um processo semelhante que faz com que ela desapareça da nossa paisagem urbana. O mesmo axioma de progresso, de desenvolvimento econômico, político e social está custando esses bens históricos na cidade de Garanhuns, e a gente vê cada vez menos a presença deles nos nossos espaços urbanos. O bairro de Heliópolis praticamente não tem mais edificações ecléticas, praticamente, não tem mais, para vocês terem uma ideia. E é um bairro que foi projetado para atender a essa pequena burguesia que passava a ocupar a cidade nas primeiras décadas do século XX. Então, toda a arquitetura daquele bairro era eclética. As fotos antigas deixam isso muito claro. O que nós encontramos hoje dessa arquitetura são alguns exemplares muito espalhados, escondidos entre árvores, entre mato, muros gigantescos, etc. Tá? A justificativa do nosso trabalho é contribuir de maneira inédita para essa história de Garanhuns, né? Esse processo de desenvolvimento de vila para a cidade, tendo a arquitetura eclética como um dos seus vetores, como um dos seus elementos que representam essa mudança, tá certo? Não obstante fazer aqui uma militância em defesa dos bens patrimoniais e materiais da cidade. A nossa cidade ela já tem uma relação muito positiva com o patrimônio imaterial. O Chocolate Sete Colinas, que só tem 33 anos, está sendo reconhecido hoje como um patrimônio imaterial da cidade. Né? A música do Nordeste Garoa, de Luiz Gonzaga, ela é considerada patrimônio imaterial da cidade. Ajunte-se a isso o nosso clima, ajunte-se a isso
o relevo da cidade, as fontes, quer dizer, tudo isso se torna patrimônio da cidade. Mas o patrimônio material, ele é meio que tratado de maneira condescendente. O patrimônio arquitetônico, ele é tratado de maneira pouco ortodoxa, condescendente mesmo, né? Ah, é bonito, é lindo, é importante, sim, mas não é feito nada por ele, né? Não é feito nada. Então, a nossa metodologia, ela é baseada em Geraldo Serra. Geraldo Serra é um arquiteto muito importante, né? Vocês conhecem naturalmente, e que, para esse trabalho, ele traz uma proposta metodológica que atende perfeitamente o nosso estudo. Serra, ele compreende que esses objetos, eles compõem um sistema que há interações intrasistema e extrasistema. Quer dizer, esse sistema, ele interage internamente e interage com outros sistemas externos a ele, tá certo? Essas interações vão causar ressonâncias, vão causar, vamos dizer assim, ruídos, né, atritos, que vão desembocar em processos nos quais farão com que nós observemos que esses objetos se encontrarão de maneiras diferentes em tempos distintos. Então, não sei se ficou claro, mas é como se nós encontrássemos esses objetos, a visão sobre eles, ela mudasse com o passar do tempo. Então, aquilo que antes era a beleza da cidade, a arquitetura, o símbolo do desenvolvimento político, econômico, social, passa a ser visto como uma coisa velha e sem valor no centro da cidade, né? E aí a justificativa da demolição, da ocupação irresponsável, da degradação, das modificações feitas à revelia, né? E tantas outras que a gente consegue observar quando dá uma volta por Garanhuns qualquer dia da semana. Então, o sistema que Serra propõe não é um sistema fechado, é um sistema aberto, tá? Que interage, é influenciado pelos sistemas externos e influencia nesses sistemas externos também, tá? O capítulo do referencial teórico, nós vamos tratar aqui, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, já uma vez que eu estava falando do bairro de Heliópolis, né? Esse edifício aqui é do Colégio 15 de Novembro, tá, pessoal? Essa arquitetura é de 1926, e o bairro de Heliópolis praticamente cresceu a partir da chegada dessa missão religiosa em Garanhuns. Naturalmente já existiam moradores lá, né? Era conhecido como o Arraial, né? Mas esses moradores, os mesmos historiadores mais conservadores, eles dão a entender de que os moradores eles foram retirados desses espaços para que essa arquitetura eclética ela fosse implementada. Algo que está acontecendo hoje com a arquitetura eclética, ela está sendo retirada dos espaços para que as novas tendências econômicas, arquitetônicas, elas passem a ocupar a paisagem garanhuense. No nosso referencial teórico, nós temos aqui o Walter Benjamin, Hobsbawm, Bloch e Marx e Engels, né? Entendendo a história aqui como o estudo das produções humanas, né, através do tempo. A memória como sendo essa mediadora entre história, né, entre o presente e o passado, e aí trouxemos Legoff e Maurice Robuax, né, um sociólogo muito importante. A arquitetura eclética, trazendo de uma premissa do início do movimento dela na Europa para o Brasil, para Pernambuco, e mostrando como isso repercutiu em Garanhuns, né? A arquitetura eclética ela é um movimento que se inicia ali no processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa, e não foi diferente nas colônias, né? Ela vem como influência desse desenvolvimento para as colônias também, né? Para o bem ou para o mal. O patrimônio cultural, nós entendemos aqui, dentro dessa perspectiva da Choé, da Aline Carvalho, da Cristina Meneghello e do Martins, como um legado que nós recebemos dos nossos antepassados. Então, o patrimônio cultural são esses legados, é aquilo que nós atribuímos um valor, nós atribuímos sentidos a ele para que eles sejam representativos da nossa origem comum, da nossa identidade, do nosso ser social, né? A preservação dos sítios, aqui eu trouxe os autores mais clássicos, né, dessa perspectiva, o Alois Hegel e o John Ruskin, né, o John Ruskin um pouco menos, eu diria, além das cartas patrimoniais, que são documentos internacionais, e dos documentos do IPHAN e da Fundarp, né? Importantíssima a preservação desses sítios, as determinações, as discussões que são feitas em torno dessas preservações, para que nós possamos não apenas preservar, mas compreender a necessidade de preservar, né?
preservar o entorno, preservar os sítios, preservar os espaços, os logradouros, e não apenas a questão meramente de fachada, né, estética, vamos dizer assim. No nosso próximo capítulo, eu destaco que Garanhuns ela foi criada entre os anos que sucediam o declínio do regime imperial e a ascensão da República. Olha, se considerarmos que Garanhuns ela vem desse período, a Lei do Ventre Livre é de 1871 e a Lei Áurea é de 1888, não é difícil inferir que Garanhuns ela foi construída com a mão de obra escrava. Né? A Lei do Ventre Livre ela só libertava os filhos dos escravos, não libertava os escravos. Né? Então é possível inferir que essa cidade ela foi constituída a partir da mão de obra escrava. E Garanhuns tinha muitos quilombos nessa época. Garanhuns inteira era um quilombo. Domingos Jorge Velho ele sai daqui para dizimar Palmares. E ele volta para cá para dizimar os quilombos daqui. Deixa filhos dele, a neta dele vai ser uma das herdeiras do território que vai dar origem a Garanhuns alguns anos mais tarde. Tá certo? Então, no nosso segundo capítulo, Garanhuns ela está dentro desse contexto geográfico. Ela é uma cidade conhecida como uma cidade entre 7 colinas, né? Os geógrafos discutem se essas colinas são de fato colinas ou são apenas elevações de território, dão outros nomes, né? Morros, enfim. Mas por muito tempo isso foi reivindicado pela cidade como sendo as 7 colinas, né? Está aqui um desenho de um colega nosso historiador para mostrar como é que essas colinas elas estão dispostas. E como a cidade ela está disposta entre essas colinas, né? As colinas são Ipiranga, Columinho, Triunfo, Monte Sinai, Quilombo, Magana e Ancas. A colina do Quilombo recebe esse nome porque tinha um quilombo realmente nessa colina. E por muito tempo, aqui na cidade, ela ainda era o espaço onde você encontrava mais expressões da religião afro na cidade. Era onde tinha a maior parte dos terreiros, era onde tinha, bom, enfim, era onde a gente encontrava mais expressões disso. Eu moro na colina do Ipiranga, certo? E é difícil você encontrar alguém em Garanhuns que não mora dentro de uma dessas colinas, a não ser quem mora no centro da cidade, né? Mas todo mundo está disperso em alguma delas. Então, Garanhuns ela está entre esse período de declínio do Império, tá certo? De ascensão da República, vivendo também os movimentos sociais que eclodiam no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o quebra-quilos aconteceu em Garanhuns em 1874, né? E para dar continuidade, esse patrimônio arquitetônico eclético de Garanhuns, ele é representativo dessa história, né? Eu digo que ele é o marco inicial da cidade. É a partir dele que a cidade, assim, ele demonstra como a cidade ela se desenvolveu, uma cidade que não tinha um projeto urbanístico na época e que passa a ter um a partir da chegada dessas edificações. Quer dizer, o modelo urbano que nós temos no centro da cidade, de certa forma, foi herdado desse período. E essas edificações, elas demarcam isso. Elas passam a demarcar a rua, a calçada, o lote, o tamanho das casas, a estética das casas, as pessoas que morariam ali no centro da cidade, porque as pessoas da classe menos abastada foram retiradas, né? Suas edificações foram demolidas e elas foram realocadas em outros espaços da cidade. Essa arquitetura eclética, ela é representada em tipologias urbanas variadas, tanto em casas de moradias, como palacetes, instituições, igrejas, e ela vai se desenvolver principalmente nesses 3 bairros da cidade: o bairro de Santo Antônio, o bairro Boa Vista e o bairro de Heliópolis. O bairro de Santo Antônio é o que tem mais edificações ecléticas preservadas até hoje. O bairro da Boa Vista tem um número interessante de casas vernaculares ecléticas. E o bairro de Heliópolis, que praticamente era um bairro de edificações ecléticas, tem algumas, muito poucas, assim. Você tem que realmente fazer um trabalho de garimpo para encontrá-las. Né? Porque elas estão demolidas, escondidas, elas estão de fundo em algum lote, ou não existem mais, ou estão cobertas por árvores, etc. Essas 2 edificações, eu vou passar o slide para ficar melhor. Tá? Vejam, esses aqui são os 3 exemplares mais antigos da arquitetura eclética de Garanhuns. A Igreja Matriz de Santo Antônio, a residência de Hieronymos Holanda, que hoje é o Palácio Episcopal, né? O bispo de Garanhuns foi morto nesse palácio aí, né? O Dom Expedito Lopes, e a estação ferroviária da Great Western, que hoje é a Secretaria de Turismo da cidade. São os 3 edifícios mais antigos da cidade. Desses 3, somente a estação ferroviária é quem está tombada, é quem consta no livro de tombo. E levou 20 anos para isso acontecer, porque a solicitação foi feita em 95. E ele só passou a constar em 2015. Tá certo? Então, essa arquitetura ela surge produzida por esse movimento de migração para o interior, né?
em grande medida pela propaganda que era feita dos políticos conservadores, que queriam aqui uma espécie de polo administrativo vinculado à província do Estado, né? E para isso eles queriam desenvolver aqui uma nova cidade, um novo polo econômico-político nesse espaço. Então o discurso era de mandar migrantes, porque eles iam conseguir aqui, nesse território, aquilo que São Paulo, os migrantes conseguiram no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, no interior do Paraná, tá certo? E essas edificações, elas passam a surgir com a vinda desses imigrantes, que vão trazer esse modelo arquitetônico que já acontecia na capital do estado, já estava consolidado para o interior de Pernambuco via a linha ferroviária. Então, essas 3 edificações aí, elas têm um papel muito importante nesse processo. A estação ferroviária vai ser o ponto de chegada dessa arquitetura eclética. O Palácio Episcopal, que era a casa de Heronilson Vieira, era o engenheiro responsável pela linha ferroviária, também é uma edificação eclética, e a Matriz de Santo Antônio, que foi por muito tempo a única representação, ou a maior representação católica da cidade, até meados de 1920, que é quando começam a ser, até 1900, que é quando começam a chegar as primeiras missões religiosas e, com isso, construírem as primeiras igrejas protestantes na cidade. Tá? Então, aqui são os exemplares das tipologias habitacionais, né? Elas passam a ocupar esse espaço da cidade, a revelia, a vinda da destruição das edificações populares, das casas de taipa, das meáguas, daquele casario mais humilde, que ocupava ali o centro da cidade de Garanhuns. Né? Então, essas edificações, elas vão determinar o que vai ser a paisagem urbana e a forma de construir em Garanhuns a partir dos anos das primeiras décadas de 1900, entre 1887 e 1930, tá certo? Ela influenciou não apenas a moradia, mas também as expressões comerciais e religiosas que nós veremos adiante, tá? Aqui são 2 edificações que eu destaquei do bairro de Santo Antônio, são as que estão numa preservação boa, porém estão, como vocês estão vendo aí, encobertas pela propaganda. Uma delas, inclusive, assim, está numa situação de muita vulnerabilidade, essa de cima, né? A loja atrativa, exatamente por não receber cuidados. Então, a gente passa por perto dela, a gente vê que tem rachaduras, que as janelas estão destruídas, o telhado, quando se consegue olhar de cima, a gente percebe que o telhado está precisando de restauro. Né? O centro de Garanhuns, o centro econômico, político e social de Garanhuns, ainda é o bairro de Santo Antônio até os dias atuais. E é onde nós vamos encontrar o maior número de edificações ecléticas, não preservadas. Atenção, a única edificação eclética preservada de Garanhuns é a estação ferroviária, ponto. Tá? Então, por sua condição destacada, por ser a parte habitada mais antiga da cidade, é onde você vai encontrar maior número de edificações ecléticas, mesmo que elas não recebam os cuidados necessários para manter-se de pé, né? O ecletismo, ele vai se consolidar em Garanhuns a partir desse recorte, e dele é que vai influenciar as outras áreas da cidade, como o bairro da Boa Vista e o bairro de Heliópolis. No bairro Boa Vista, as expressões ecléticas, elas são nessas casas vernaculares. A gente encontra elas mais destacadas e preservadas nesse tipo de edificação que está na tela de vocês. É o segundo bairro mais antigo, é um bairro que foi sendo ocupado pela classe trabalhadora da cidade a partir de 1890, depois de um surto de varíola que teve na cidade. Certas pessoas foram levadas a morar nesses espaços, né? Foi construída uma igreja, porque acreditava-se que a superação da epidemia havia sido por graça de um santo, né? São Sebastião. A igreja existe até hoje, tá? E é onde nós encontramos, pelo menos nessa porção mais antiga do bairro, o maior número das edificações ecléticas vernaculares, tá certo? Muitas delas destruídas, ou, como vocês estão vendo aí pelas imagens da tela, à mercê da especulação imobiliária, né? Que compra, não ocupa, não restaura e mantém ali esperando sabe-se o quê, né? Bom, das arquiteturas vernaculares ecléticas, o bairro da Boa Vista tem as melhores expressões, sem dúvida nenhuma. Tá? Esse daqui seria as expressões do bairro de Heliópolis. Tá? O bairro de Heliópolis é o único que conta com um planejamento. Como vocês estão vendo aí na tela, ele tem uma planta baixa, foi desenvolvido para atender às necessidades da pequena burguesia que passara a ocupar Garanhuns a partir de 1900, né?
de toda a divulgação, toda a propaganda que é feita, de ser uma cidade de clima agradável, de muita água, terras férteis e tal, essas pessoas elas passam a ocupar esses espaços e o único bairro planejado para atender às necessidades dessa população é o bairro de Heliópolis. Ele conta com uma planta, até hoje essas ruas estão dispostas da forma que a planta ali demonstra, tá certo? Enfim, e é o bairro que as edificações ecléticas mais desapareceram, é o que tem o menor número de edificações ecléticas. Para encontrar uma, assim, tem que fazer um garimpo mesmo, é um trabalho de busca, tá? Na nossa discussão, capítulo 4 da dissertação, é um questionamento que é sempre válido, né? Se o acervo patrimonial eclético de Garanhuns, ele pode ser a preservação de sua história. Eu não tenho dúvida disso, honestamente. Não tenho dúvida disso, né? É o melhor conjunto das produções materiais desse processo de transformação de Garanhuns enquanto vila. Não é possível explicar Garanhuns fora dos quadros que o garanhuense criou para se legitimar no centro da cidade, dos palcos das disputas pelo território urbano. Então, quer dizer, as edificações ecléticas, elas são, sim, um conjunto de produções importantíssimas, relevantes para a história da cidade, né? E enquanto elas existirem, esse desenvolvimento ele vai poder ser melhor explicado, ele vai poder ser melhor exemplificado, os estudos vão poder ter mais robustez, não é verdade? Então, o patrimônio é esse elo entre o presente da cidade e o passado dela. É um marco que representa o desenvolvimento da vila, de um arruado de casas sem ordenamento, numa cidade com um projeto urbanístico deliberado, determinado, né, para o bem ou para o mal. Goste ou não, mas foi a partir dele que a cidade se desenvolveu, né, que a cidade cresceu. Então, ela é uma forma de entender como se deu essa mudança política, econômica e social. As edificações ecléticas, a sua chegada, a sua construção, o seu desenvolvimento, as influências, tudo que ela ensejou, né, são formas de explicar essa mudança. Tá? A conservação desse patrimônio talvez seja o melhor caminho para a preservação desses traços históricos, desses vestígios históricos que nós temos no centro da cidade, ainda que eles se encontrem hoje em estado de ameaça diuturna, né? Porque não há, em sua grande maioria, nenhum projeto de preservação deles, contando muitas vezes assim, com a atitude particular de seus proprietários. Estou encerrando já, viu, gente? Então, e na conclusão da nossa dissertação, desse trabalho aqui, tá? Garanhuns ela já tem uma relação muito positiva com o patrimônio imaterial da cidade. Então, nós temos patrimônio vivo, nós temos a questão da gastronomia, já existe uma questão natural sendo reconhecida, tá certo? Porém, o patrimônio material da cidade, esse patrimônio arquitetônico, o patrimônio histórico da cidade, ele não é visto com a mesma importância. Tanto é que a Capelinha do Timbó, a primeira capela católica do interior do estado de Pernambuco, que é do século XVIII, ela não recebe incentivos da prefeitura local para se manter, né? Eu conversei com o padre lá e ele não conversei com o padre porque ele não me atendeu, né? Mas o que ele deixou a entender é que a paróquia dele é responsável pela capela, mas somente, é só isso. Tá? Então não tem nenhum projeto de revitalização, de restauro, de melhoria no espaço, nada, tá? E aí, na ausência de uma instituição que trabalha esse inventário, trabalha esses registros, esse mapeamento, é importante que exista uma lei em Garanhuns, né, que assegure a preservação desses bens. Não só a preservação, mas a aplicação de sanções também para quem descumprir a legislação. Eu acho que pode ser um caminho para a preservação deles, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura que só, se você não ameaçar de sanção, a pessoa não obedece, né? A pessoa não cumpre, tá? Além de propor parcerias, naturalmente, com o curso de arquitetura, de história da cidade, de geografia, de urbanismo, né, para que possam ser feitos projetos de restauro, de preservação, o ensino da história de Garanhuns a partir da visitação desses espaços urbanos para os nossos jovens e adultos, a criação de um departamento histórico vinculado à prefeitura da cidade, algo que nós já estamos nos movimentando para fazer algo nesse sentido. Criamos aqui o Instituto de Estudos Históricos e Geográficos de Garanhuns,
eu sou uma das pessoas que está fazendo parte desse processo. Estamos organizando para levar para a prefeitura, para sensibilizar o prefeito da cidade e a Secretaria de Cultura da importância desse patrimônio, né, e da história local como um todo, porque não vai ser só patrimônio que vai ser contemplado com isso, tá? E vincular essa legislação com a lei de preservação ambiental. Eu acredito que pode ser um caminho também, porque já existe uma lei de preservação ambiental em Garanhuns, e patrimônio está inserido dentro do ambiente, né? E pode ser extremamente perigoso para a cidade perder, que um casarão desse ele caia por cima de outro, ou que ele venha a provocar algum tipo de dano na rede de esgoto, ou de distribuição de água, de eletricidade. Quer dizer, é um problema muito grande. Então, é mais interessante, sai mais barato preservar o patrimônio, muitas vezes, do que ver ele demolir. Sai caro, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da história, que a gente perde esse referencial para as gerações futuras, tá certo? Então, pessoal, era isso, tá? Fico agora à disposição de vossas senhorias para responder questionamentos, para ouvir. Devolvo a palavra para a minha orientadora. Professora, fique à vontade. Então, certo, Cleiton, cumpriu direitinho o tempo. E é muito difícil a gente tentar resumir, né, em poucos minutos, um trabalho de uma pesquisa que levou 2 anos. Mas, enfim, eu passo agora a palavra para a nossa convidada externa, doutora Kainara dos Anjos, certo? Fazer suas colocações e contribuições. Cleiton anota tudo para a gente depois, tá, no final, discutir. Kainara, contigo. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer novamente o convite, né, de Cleiton e de Caqui para estarmos presentes, né, acompanhando mais uma etapa, né, dessa vez a etapa mais importante, que é a finalização, né, da pesquisa, da dissertação, né, a conclusão, né, dessa grande contribuição que Cleiton traz, né, para a história da arquitetura eclética, né, principalmente a história da arquitetura eclética no interior de Pernambuco, e as preservações dos sítios históricos, né, para além, né, das grandes metrópoles, das cidades coloniais, né, que durante muito tempo, né, nesse sentido, a dissertação de um nosso ex-aluno, né, Hugo Dantas, ele faz uma dissertação muito bonita, assim, que fala, né, sobre esse processo. Ele vai atrás dos documentos do IPHAN, especificamente para ver a questão da arquitetura popular, né, mas ele discute um pouquinho, né, de como esse processo, né, da política patrimonial ele foi sendo construído no nosso país. E aí, nesse sentido, a gente sabe que esse foco, essa ênfase durante muito tempo, né, foi para aquilo que a gente tinha de mais antigo, né, e aquela referência colonial, barroca, e aí, nesse sentido, muitos conjuntos, né, e muitas outras referências que são igualmente importantes para contar a nossa história, foram ficando de lado, principalmente aquelas que estavam mais distantes dos grandes centros. E aí, nesse sentido, a pesquisa de Cleiton, ela é muito importante, né? Ela traz um foco para essa arquitetura, né, e para a importância dessa arquitetura para contar a história, né, de Garanhuns também. Né? A gente, nas minhas disciplinas, quando eu estou dando aula de teoria e história no curso de arquitetura, eu sempre falo assim, que a arquitetura ela é uma forma de contar, de você contar, de entender a história do local, né, daqueles grupos sociais, né, e como isso foi se transformando ao longo do tempo. Como você mesmo faz, né, a referência com os ciclos de desenvolvimento, né, da história da cidade. Né? Então, por tudo isso, o trabalho tem uma grande importância, uma relevância, e eu acredito que esse documento, né, e aí já deixo aí o incentivo para não parar aqui, né, para dar continuidade, para publicar artigos, né, os artigos eles conseguem alcançar um número maior de pessoas, né, então fica aí já, desde já, não só os parabéns, né, pelo trabalho, pela contribuição que você traz, mas aí um incentivo para não parar aqui, né, e transformar essa sua pesquisa em artigos, naquilo que você puder fazer, né, para poder ampliar, né, essa sua contribuição, para que chegue a um número maior de pessoas. E, quem sabe, contribuir para a própria política, né,
os processos de reconhecimento e de proteção desse patrimônio. E aí, nesse sentido, né, as contribuições que a gente faz, né, as sugestões, as considerações, elas são muito mais no sentido de que o documento final, que vai ser referência, né, espero que assim seja, né, que Ferreira 2024 seja uma referência importante para quem for contar a história de Garanhuns, ou mesmo a história da arquitetura eclética em outras cidades, né, não só do interior pernambucano, mas, né, a gente sabe que o que você encontra em Caruaru, né, a gente ou em Caruaru, em Garanhuns, a gente poderia replicar essa metodologia em várias outras cidades, em vários outros contextos. Né? Então, Ferreira 2024 ela vai ser uma referência importante para quem for trabalhar com a história da arquitetura. E aí, nesse sentido, as contribuições da gente, as sugestões, elas são feitas justamente para que esse documento final ele fique, né, no mesmo, ele fique compatível com a pérola, né, e a preciosidade que é a pesquisa e os resultados que você conseguiu, certo? E aí fica aí a seu critério, depois você senta com o seu orientador e vê o que é que vocês acham relevantes ou não de incorporar, ok? E aí, nesse sentido, queria dar parabéns também à sua apresentação. Eu acho que, olha, Cleiton, isso acontece demais, certo? Acho que depois que você entregou o documento, você sentou e fez alguns ajustes, né? Por que eu digo isso? Assim, porque a sua apresentação, ela ficou assim, você deu ênfase em uma série de questões, assim, uma série de observações que eu tinha feito, eu sei, eita, ele já resolveu na apresentação, né? Já tá feito na apresentação. E aí, principalmente com relação à introdução, né? E aí, antes de chegar na introdução, eu vou seguir a ordem do documento, mas aí acho que seria importante dar uma olhadinha no resumo e no abstrato, que, assim, para seguir as normas da ABNT, o resumo, ele geralmente não, né? Ele tem que ser apresentado no parágrafo único, tá certo? Aí vale a pena fazer essa revisão, e aí rever o objetivo que você coloca lá no resumo. Porque eu acho que o objetivo do teu trabalho é o que você colocou aqui na apresentação. Porque essas fichas que você faz, e aí eu disse que eu ia seguir a ordem, mas vou cometer aqui uma exceção. As fichas, elas são, pelo menos assim, não sei qual foi a visão de Keila, mas assim, é isso aqui, é o coração do teu trabalho, sabe? É o coração do teu trabalho, aquelas fichas, né? Porque ela faz uma síntese de toda a pesquisa e de todo o esforço que você teve, né? Aí atrás, coletar os dados primários e secundários e fazer essa sistematização. Está tudo ali materializado nas fichas. Então, eu daria uma olhada assim, e é importante que o objetivo ele seja o mesmo, do resumo e da introdução. E eu acho que o que você faz na apresentação é exatamente isso, sabe? Aí eu acho que valeria a pena. Com relação às palavras-chave, eu sei que tem muita gente que fala assim, não, que não deve repetir as palavras que estão no título, né? Mas eu acho que não precisa repetir as palavras que estão no título. Mas eu acho que daria para dar uma olhadinha, assim, porque não é só... essas palavras-chave é a forma como os pesquisadores, eles chegam até o teu trabalho. E aí, por exemplo, eu fiquei perguntando, não é só arquitetura a palavra-chave, né? Acho que o ecletismo tem que estar aí, né? Esse período da história que vocês se detêm, né? Eu acho que aí valeria a pena rever, assim, pensando, olha, quem for buscar, né? Como é que eu quero que as pessoas acessem e cheguem até o meu trabalho, né? Aí eu acho que valeria a pena rever as palavras-chave, né? Que elas são muito importantes nesse sentido. E a introdução aí eu já falei, né? Um pouquinho. Acho que a forma como você fez, e aí deixa eu falar assim para ficar mais claro. Acho que tudo que precisava ter está ali. Eu acho que só faltava dar uma arrumada, né? E eu acho que você fez isso. Eu acho não, você fez isso na sua apresentação, né? E aí, inclusive, o roteiro que você colocou da sua fala ficou muito legal. Uma sugestão, né? Eu pegaria o documento,
daria uma olhadinha nesse roteiro que você criou para fazer a apresentação, e aí eu reescreveria essa introdução seguindo esse roteiro, porque acho que fica muito mais claro para o leitor, né, para aquela pessoa que não conhece o teu trabalho, que viu, chegou pelo título, né, para compreender o seu processo, né, a forma como você fez essa sua construção, né, de entender a problemática, né, de como você parte de uma problemática, de uma questão, como é que você chega na delimitação do seu objeto de estudo, né, e aí os objetivos que você trouxe, né, que faltou, né, lá na introdução, né, o objetivo geral, né, os objetivos específicos, aí a justificativa, né. Eu acho que como você fez na sua apresentação, ficou muito bacana e muito mais fácil da gente compreender, né. Lembra que quem estiver acessando o teu documento, né, não vai estar tendo o privilégio de estar ouvindo você falando sobre ele, né. Então, o documento ele tem que ser suficiente, tem que bastar por si só. Aí eu acho que valeria a pena tu dar uma olhadinha. E aí, isso aí, a nível de sugestão de diagramação, eu achei lindo esses redesenhos da arquitetura eclética, né? Não sei se você chegou até eles, eu vi que no documento você traz alguns, né, de Daniele Dantas, e esses que você usou na sua apresentação, lindos os redesenhos, né? Muito bonitos. E aí, uma sugestão, porque você usa as imagens nas contracapas, né, para fazer a introdução, para botar na introdução. E achei que ficou. Eu entendo o processo, mas aí uma sugestão, né? Eu colocaria esses redesenhos nessas contracapas, porque aí daria uma diferenciada, assim, o que é a figura como objeto como um dado a ser analisado, a imagem que está sendo analisada, que está no corpo do texto, e essas que têm um caráter mais ilustrativo, né, de diagramação. Mas aí, isso aí é sugestão mesmo. Né, e porque eu amei esses redesenhos. Como arquiteta, né, eu acho que a gente sempre fica, né, Kaki, a gente sempre fica entusiasmada com o desenho e acho que valeria a pena aproveitá-los melhor. Kainara, uma ex-aluna minha, ex-orientanda, arquiteta Daniela, do Piauí. Eu fiquei encantada. A gente tinha um grupo Amigos do Patrimônio, e eu vou te dar um livrinho de presente. E tem tudo isso, eu vou levar para você. Arquitetura piauiense. Aí eu mandei tudo para o Cleiton, porque eu acho que a imagem complementa muito os textos. Isso. E deu até vontade de fazer isso mais com os meus alunos também, né, do redesenho. Que eu acho que é um processo muito importante. E aí você chega, aí apresenta a sua metodologia, você foca em Serra. Eu fiquei pensando, porque sua orientadora, né, ela fez um trabalho de traduzir a metodologia de Serra para mais específico, né, para o objeto que o pessoal, né, que toda a equipe do Grupal tem trabalhado, e que fica até assim mais fácil de compreender. Assim, acho que talvez assim não seja só Serra, né, mas talvez Afonso também seja uma. Não sei se tem uma razão, se teve um motivo, né? Porque eu acho que a forma como eles apresentam de trabalhar com as dimensões, que você não precisava trabalhar com todas, você é um historiador, você não é arquiteto. Você é um historiador falando sobre a história da cidade, da arquitetura. Né? Mas eu acho que a forma como organiza as dimensões, eu acho sempre muito legal. Eu acho que ficaria até mais fácil de trazer esse autor para a história, né? Mas aí deve ter alguma razão, depois você pode falar sobre isso. Como você traz o seu capítulo teórico, e aí, assim, olha, eu também sou uma apaixonada, não tenho mestrado, né, não tenho a formação em história, mas eu sou uma apaixonada pela história, né, enquanto disciplina. Então, para mim, é muito prazeroso ler. Mas aí, e aí Keila vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Eu fico pensando, num documento como esse, numa pesquisa, eu acho que é muito mais interessante você trazer o seu referencial teórico a partir do seu objetivo, né, do que falar dos autores clássicos,
Mas aí é só para mim, foi prazerosíssimo de ler, né? Mas aí eu fico pensando, né, se, por exemplo, você tem um item sobre a história e um item sobre a memória, né? Se para o seu objetivo não seria mais fácil você falar da história, mas já focando na memória, né? E fazer uma discussão com os autores mais recentes. Quando você fala sobre a preservação dos sítios históricos, será que não seria focar nessa preservação no interior? Né? E aí você traz, como você trouxe, né? Você traz como é que funciona essa política de preservação, qual é o embasamento, a fundamentação, né? Mas sempre fazer um ênfase, porque a grande questão que você está levantando, que você está trazendo luz, olha, é dizer, né? Olha, esse patrimônio no interior, ele está sendo abandonado, ele está sendo descaracterizado. Você mostra, né? Você foi atrás da Fundarp, e aí Garanhuns ela é conhecida pela sua cultura. Você tem uma cultura muito viva, né? Então está sendo tem uma ênfase para o patrimônio material, para as figuras, mas esse patrimônio material, que é o foco do seu trabalho, ele está sendo esquecido, ele está sendo perdido, né? E aí a gente vê pelo número de demolições e de edificações que estão em ruína, né? Ou que já estão descaracterizadas, né? Então acho que o foco é esse, né? E aí você fala, né, sobre o patrimônio cultural, e acho que o foco é o material. Eu acho que é importante, eu entendi porque você falou do patrimônio cultural imaterial, porque é isso que está mais sendo enfatizado em Garanhuns, pelo que eu aprendi do seu trabalho, né? O foco são os personagens, a música, né? Toda a questão que está ali vinculada com a dimensão turística, né? Que é importante para a cidade, para o desenvolvimento econômico da cidade, né? Mas aí a cidade ela não pode perder a sua história, a sua identidade, a sua memória. E aí você traz o capítulo 2, que você apresenta, Garanhuns, e é importante para quem não conhece a cidade, principalmente. Como eu falei, Ferreira 2024 vai ser importante não só para quem quer entender de Garanhuns, mas para quem quer replicar essa metodologia em seu contexto, em outras cidades. Então, é importante entender o contexto geográfico e histórico de Garanhuns, para poder entender o patrimônio. Mas aí, mais uma vez, eu fico pensando assim, talvez... não sei, você fala um pouquinho do patrimônio de Garanhuns de maneira mais dispersa, mas eu acho que terminar esse capítulo dizendo só, tá, e o que é considerado patrimônio aqui na minha cidade? O que é que está sendo, né, o que é enfatizado? Né? Deixar assim bem claro, só olha, né, tem a cultura, tem o frio, tem os personagens, né, mas o patrimônio material está sendo desperdiçado, né? Ele está sendo perdido e inviabilizado. E aí você chega no capítulo 3. E na sua fala, na apresentação, você falou, né, você deu ênfase para as fichas, porque eu imagino, a gente vê as fichas preenchidinhas, mas eu fico imaginando, assim, principalmente, e aí é um outro mérito, assim, você como historiador, né, teve todo um esforço de fazer essa compreensão, eu fico pensando, poxa, mas isso aqui é tão importante, e aí eu fui lendo, né, tanto que quando eu cheguei no final, que eu vi as fichas, né, o capítulo, eu voltei para reler, porque fica muito mais fácil da gente compreender, né, quando a gente olha a síntese, né, e aí eu fiquei pensando assim, e aí também é uma sugestão, né, se ficaria mais fácil do leitor, né, que ele vai acompanhando uma progressão, né, porque você fala dos edifícios de maneira isolada e depois fala dos bairros, né, de como esses edifícios eles constituem uma paisagem urbana, né, a paisagem citadina. Né, e aí eu fiquei pensando, né, o conjunto, eu fiquei pensando se não seria mais fácil, né, para a apreensão, né, de ser apresentado a esses conjuntos, aos bairros, e aí talvez aquele mapa ficou muito legal que você fez, né, trazer o mapa só identificando, né, os imóveis, porque quando a gente fosse lendo sobre, sem precisar estar ainda separado com o resultado, né, sem dar o spoiler da sua pesquisa, dos resultados, mas só identificando, porque a gente quem não conhece, assim, vai lendo
e vai entendendo. Isso, olha, o palácio que ele sempre faz referência está aqui, né, no coração da cidade, a igreja, na Avenida Central, entende? Mas aí também é muito questão de sugestão. E aí você vem falando sobre o estado de preservação. Aí eu fiquei pensando, assim, se as fichas... Porque você veja, assim, você traz como um anexo, mas você entende tanto a importância delas que você não coloca só as fichas. Geralmente, quando a gente coloca o anexo, a gente traz só o documento. Mas você não fez só isso. Você sentiu necessidade de falar um pouquinho sobre quando você trouxe as fichas. Né? E aí eu fico pensando se essas fichas elas não deveriam estar aí. E assim, aí faria muito mais sentido quando a gente vai ler, quando a gente chega no capítulo 4, que você faz as discussões, né? Acompanhar as discussões, mas tendo um panorama, né? Uma síntese desse processo, que você faz na figura 51, que é essa figura que ficou muito legal. Né, que você faz a identificação e separa, olha, o que é que está descaracterizado, o que é que está em ruína, né, depois de toda essa pesquisa, eu cheguei nessa síntese aqui. Então, ela já ajuda, mas as fichas, elas são, eu fiquei encantada, assim, com elas, assim, elas ajudam ainda mais, sabe? E aí, eu acho que uma coisa, né, eu já estou fechando, e aí acho que é uma coisa que só que ajudaria também é passar por um revisor depois de fazer esses ajustes, acho que passar por um revisor ajudaria muito, assim, na escrita, que seria um olhar de alguém que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, né, para que as informações elas fiquem mais organizadas, assim, acho que ajudaria bastante. Ou mesmo você, um outro colega, fazer uma leitura, né, depois de fazer os ajustes e que vocês acharem pertinentes ou não do documento, mas fazer uma leitura, né, para ir vendo a questão algumas coisinhas que passaram, né, de ortografia, algumas formas, algumas revisões em termos de forma, para que fique mais fácil de compreender aquilo que você está querendo falar, porque, mais uma vez, a gente teve a sua apresentação anterior, né, na qualificação, então a gente já conhecia um pouquinho do seu trabalho, né, e agora a gente ouviu a sua apresentação, mas, mais uma vez, né, o documento ele tem que bastar, né, para quem for usá-lo como referência. E outras coisinhas, assim, para você dar uma corrigida nas referências, porque tem uma da página 75, essa me chamou a atenção, porque Geraldo Gomes foi meu professor, acho que de Caqui também. E aí tem um documento que você bota, Geraldo Gomes, né, Gomes, 1940. Aí eu acho que não, porque ele entrou, ele foi meu professor, mas ele entrou na universidade na década de 70. Aí seria... E isso acontece, tá, Cleiton? Mas aí seria bom dar uma revisada, quando você estiver fazendo essa revisada no texto, dá uma revisada também nas referências. E aí, para fechar mesmo, prometo, você faz, que é uma coisa muito legal, você, durante todo o texto, você vai colocando como era antes e como é agora, né? Fazendo os registros de antes e depois, e algumas aí tem só o terreno, aí, mais uma vez, assim, as fichas ajudariam, né, para entender, claro que você subentende, eita, foi demolida, né, mas aí acho que quando você estiver fazendo essa revisão, acho que valeria a pena nas legendas, colocar, mesmo que você não tenha nas imagens antigas, mesmo que você não tenha a data exata, colocar mais aproximado, né, da década de 40, né, de 1940, ou de... Assim, que estiver mais próximo, pelas suas referências, assim, pelo texto, pelas suas pesquisas históricas, né, a gente consegue compreender, a gente consegue ter uma data aproximada. Acho que seria mais importante, porque aí você bota a data da fonte, né, da imagem, que aí a gente entende. Mas sempre fazer referência de quando é aquela imagem.
nas figuras também, no tipo, E aí, quando ela estiver demolida, assim, aí, né, eu sei que já está, que fica claro, né, mas aí, esse terreno onde estava localizado, né, eu acho que isso ajudaria mais a compreensão, porque, mais uma vez, as imagens, elas também são importantes fontes de informação para o seu trabalho, né, então a gente tem que ter muito cuidado, assim, e trabalhar com muito carinho nessas imagens, né, tanto acho que enfatizar os desenhos, que acho que traz essa linguagem eclética, né, que é sua paixão, né, para o trabalho como um todo, né, então a gente consegue emergir, né, dentro desse movimento arquitetônico e artístico, de uma maneira geral, quanto com as imagens de foto, as imagens históricas, as suas imagens, acho que trabalhar com elas, assim, e datando, sabe? Elas são fontes de informação também muito importantes, para além do texto. Tá? E acho que no mais é isso, dá parabéns, né? E ficar esperando aí os artigos, os capítulos de livro que você for produzir sobre. Kainara, obrigada pelas colocações. Como orientadora do Cleiton, eu estou aqui cheia de coisa para dizer, mas eu vou esperar o final para depois da Keila, porque aí eu posso otimizar algumas questões, porque tudo que o Cleiton fez, direta e indiretamente, eu tenho certa culpa, certo? Por ser a orientadora dele, e ter orientado, né, as questões das pistas, da colocação como anexo, enfim. Mas a gente discute no final. Eu vou... Está tudo anotado, e no final a gente, tá certo? Vai voltar para essas tuas colocações super válidas, tá certo? E que realmente muita coisinha, às vezes pequena, passa batido, porque a gente está preocupado com uma coisa assim maior, sabe? Naquela revisão, nas discussões, essa coisa mesmo do resumo, do abstrato, meu Deus, são coisas que... E outra coisa, esse negócio de retornar para os que escreveu meses atrás, que o trabalho acaba tomando outro rumo, né? Tudo isso é importante mesmo. Muito bom lembrar, a gente retorna. Eu vou passar agora a palavra para a Keila, tá certo? Fazer as colocações dela. No final, o Cleiton e eu, né, a gente se coloca. Keila, contigo. Muito obrigada, viu, Kainara? Bom dia. Também quero agradecer mais uma vez o convite de Auxília, o convite de Cleiton para participar da banca. Foi um prazer reler o texto, né? E a gente, quando reencontra o texto para a defesa, e a gente vê que muita coisa foi considerada a partir da qualificação, isso já deixa a gente muito mais aliviada, né? Para fazer uma avaliação do trabalho. Então, assim, quero parabenizar, né, pela coragem de Cleiton nessa empreitada, porque eu vejo o trabalho dele assim como uma empreitada imensa, né, em termos de quantidade de edificações, né, porque realmente o que ele quer salvar é um patrimônio bem grande, que bom que é grande, né, não foi destruído tudo, né, Cleiton? E, além disso, esse diálogo entre a história e a arquitetura, que você realmente, assim, você aprofundou muito isso, você entrou muito nessa seara, que não é fácil, né, porque a gente não tem uma formação para isso. Então, quero, assim, primeiro, reconhecer isso, né, o mérito da ousadia do trabalho, né, porque o trabalho realmente é um trabalho ousado, inclusive quantitativamente. Acredito que isso é o maior imbróglio de tudo, porque você não daria conta dessas edificações todas numa dissertação. Não cabe fazer uma análise cuidadosa, histórica, arquitetônica, de tantas edificações. Eu acho que o maior imbróglio do seu trabalho é esse. Né? Qualquer pessoa que fosse fazer também teria esse desafio, porque aí você precisa realmente fazer ter um olhar mais panorâmico de tudo, né? Inclusive assim, muito mais arquitetônico do que histórico, né, da maioria. E aí você focou em alguns, que no caso foram 4, né, edificações, para ter também esse olhar mais de historiador, né?
Eu lembro que foi uma coisa que eu falei na qualificação, né, que eu reclamei e solicitei que fosse considerado isso. Eu acho que você buscou atender, e acho que isso foi bom. Você também falar mais dessa história da arquitetura eclética, de um tema como esse, que é realmente um recorte do seu trabalho, falar mais disso, né? De novo, eu volto para a questão do primeiro capítulo, até que ponto a gente gasta um capítulo todo explicando os conceitos, será que não perde de fazer análise das fontes, né? Se você não tivesse feito isso, você poderia ter mais espaço para fazer análise das fontes, mas é uma escolha, eu acho que perde, entendeu? Mas foi uma escolha que vocês fizeram, né? Que eu respeito. Mas aí a gente vai buscar, durante o seu trabalho, quando você anuncia, quando a gente anuncia no primeiro capítulo o referencial teórico, a gente vai buscar esses autores no decorrer do trabalho. Tem alguns que foram utilizados, tem outros que não foram utilizados. Então, já é algo que eu vou dizer para você, assim, retirar. Quem você não utilizou, né, durante sua análise, é melhor você retirar. Que é como se a gente estivesse, assim, enganando o leitor. Olha, vou trabalhar com Mark Bloch, vou trabalhar, né, um monte de gente. Aí, agora que passou esse período da pressão do prazo, você vai fazer uma releitura, né, mais lúcida, porque realmente a gente fica meio enlouquecido com tudo isso. E aí eu proponho que você já faça essa conferência, né? Então, conferir se aqueles que você anunciou no primeiro capítulo, você utilizou nos outros capítulos ou não. Quem você utilizou, você deixa. Quem você não utilizou, retira, né? Porque não adianta dizer que ia trabalhar e não ter trabalhado. Eu acho que isso vai melhorar bastante o percurso do trabalho, em termos de coerência mesmo, né? Com relação à metodologia, né, eu acho que não tem como excluir a metodologia da área de arquitetura, mas faltou a metodologia na área de história. Você cursou disciplina de metodologia da história. Eu até peguei esse livro aqui de Carla Pinsky, né, Historiador e Suas Fontes. Tem um capítulo que ela fala sobre como fazer análise das fontes, a questão do patrimônio cultural, como analisar fotografias, né? Então, assim, realmente, se fosse um mestrado em arquitetura, não teria problema. Mas como tem esse também, né? As fontes históricas, então, eu sempre uso esses dois livros para a disciplina de metodologia, e aí, realmente, é uma falta que precisa ser corrigida, né, no seu trabalho, na introdução do seu trabalho, porque é uma dissertação em história. Então, como dissertação histórica, como é que você não usou nenhuma fonte, né, nenhum historiador, e uma metodologia de historiador? Qual a sua metodologia de historiador? Que eu fiquei perguntando, né, qual a metodologia de Clayton como historiador que ele utilizou? Tem, assim, inclusive, aí já vou entrar mais no percurso do trabalho, que aí eu localizei, quando você vai falar mais contando a história mesmo, né, dessas quatro edificações, assim, realmente eu percebi que esse blog de Rosilda Cavalcante foi assim como essas imagens, né, e o redesenho dessas imagens foi o coração, que ainda não falou do trabalho, né, em termos de contar a história, para você contar a história dessas edificações, esse blog foi uma fonte fundamental. Você precisa dizer que esse blog foi uma fonte fundamental, né? Ela realmente foi através desse blog de Rosilda Cavalcante, entre outros historiadores, que também você teve o cuidado de buscar essa historiografia local, isso é muito importante, principalmente na linha 1, que a gente está trabalhando com história local. Você trouxe esses historiadores que trabalham com a história de Garanhuns, mas o mais importante para trazer as memórias, né, dos moradores com essas edificações, o cinema, né, Trianon e tudo mais, foram os depoimentos que estão lá no blog. Quer dizer, você não usou a história oral diretamente, mas você usou indiretamente, porque lá ela abriu espaço para essas narrativas. Então, você veja como esse blog realmente foi importante para você. E já existe referências sobre fontes virtuais na história. Na pesquisa histórica, tem até um concurso agora da UEPB, os concursos estão colocando, inclusive, como tema, né, assunto para o concurso, a cultura digital, né? Então, fazer historiográfico na cultura digital, na era digital. E você utilizou
uma fonte digital, que é o blog. Essa fonte digital, ela foi muito importante para o seu trabalho. Então, isso precisa ser dito, isso precisa ser assumido, isso precisa ser nomeado, né? Eu posso até ver aqui que o meu marido estava estudando para o concurso, ele tem alguma referência para te passar sobre cultura digital, né? A questão da história na cultura digital, como trabalhar com essas fontes digitais, porque é uma fonte digital, o blog, e que lhe serviu muito. Eu vejo assim que foi essa fonte que realmente, né, fez com que a sua narrativa sobre essas 4 edificações que você assume mesmo no texto, olha, eu vou aprofundar essas 4, né? Eu vou contar a história do Palácio Episcopal, a Estação Ferroviária, o Casarão do Coronel José Almeida, né? E o Mercado Público, que foi o Cinema Trianon. Então, esses depoimentos do blog, eles te deram respaldo para isso, entre outras fontes que você utilizou. Então, eu acho que aí cabe, nesse momento, você trazer referências sobre fonte histórica, Carla Pinsky, né? E aí você diz, olha, eu aqui estou sendo historiador, eu aqui estou assumindo que foram fontes históricas, e estou usando uma metodologia de historiador. Eu acho que, nesse momento, dá para você fazer essa prestação de contas como historiador, né, Cleiton? Mas, para você ver, assim, como realmente a gente precisa ouvir os moradores, né? Tem hora que eu digo, eu acho que eu sou obcecada com a história oral, mas não é, gente, é porque realmente, quando você pega a imagem, o texto, que o texto é uma imagem, né? Você pega o texto da imagem, você pega o texto de alguém que viveu a experiência com esse espaço, é perfeito, né? Então, é quando o espaço vira lugar, é com a narrativa de quem tem uma memória afetiva com esse espaço, né? Então, a força de convencimento da importância de um prédio a partir de uma narrativa é impressionante. Além de você ter essa justificativa estética, né, da arquitetura, mas na história a gente vai buscar mais a justificativa da representação, do ponto de vista afetivo, né, afetivo dos moradores com esse espaço. Então, aí, para o futuro, né, você nessa perspectiva de fazer uma educação patrimonial, você é professor de história na sociedade, então, você vai fazer muita coisa com tudo isso, para além da escrita. Então, para além da escrita, eu acho que é interessante. Inclusive, essa pergunta que você faz no 3º capítulo, que é a culminância, né, do trabalho, você deve fazer essa pergunta para os moradores. Você já respondeu, mas os moradores, diversas classes sociais, né, os seus alunos na escola, de diversas gerações, né, porque aí a gente vai ouvir respostas diferentes, de gerações diferentes. A preservação desse patrimônio arquitetônico eclético pode salvar a história de Garanhuns para você, criança, para você, jovem de Garanhuns, para você... Porque essas pessoas vão dizer se sim, se não e por quê, né? A gente sabe que as representações de uma cidade, de uma arquitetura local, elas são muito subjetivas, aí vai depender muito do lugar social que cada um ocupa. Gostei quando você trouxe, aí você foi marxista, né, que trouxe recorte de classe social. Essa questão, acho que você deve aprofundar isso, né, de que foi uma cidade construída por escravos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente vai ali em Olinda, né, aquelas igrejas belíssimas, né, que foram construídas por escravos, e eles nem podiam entrar naqueles espaços, né? Então, acho que é algo que você deve também aprofundar, porque eu vejo, assim, o início, né, de uma trajetória tua, de uma trajetória acadêmica, né, de uma trajetória como educador também, patrimonial, como ativista, como militante. Esse texto eu vejo como um compromisso, um termo de compromisso. Olha, eu estou assumindo o compromisso e a responsabilidade por essa causa e vou buscar outras pessoas para somarem comigo, coisa que você, na verdade, já está fazendo, né? Então, esses guardiões da memória da cidade, que você já mapeou um pouco, você diz, olha, é uma cidade que tem muitos memorialistas, é uma cidade que tem muitos historiadores, é uma cidade que tem muitos fotógrafos. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo a gente tendo uma gestão pública desastrosa com o patrimônio, mas você ter essa equipe toda aí, já tem muita força nessa luta aí por esse patrimônio, que realmente deve ser preservado no máximo, né, requalificado e tudo mais. Então, eu fiquei feliz em saber que tem esses guardiões da memória
E aí você encontrar a forma, como você já está buscando, de somar, de criar essa rede, né? Essa rede de enfrentamento à destruição do patrimônio local. Outra questão que eu queria colocar é com relação, sim, ao cinema. Eu acho que esse cinema também é algo que você deve aprofundar muito aí nos seus artigos, né? Que a gente sabe que quando a gente fala de cinema, a gente está falando da era do cinema, a era do cinema em Campina Grande, a era do cinema. Então, tem uma era do cinema de rua, né? O cinema de rua foi uma experiência muito forte em determinado momento histórico do século XX. Hoje, a gente quase não tem mais cinema de rua nas nossas cidades contemporâneas, né? Os cinemas estão lá no shopping. Então, algo que também acho que você pode fazer, investir mais, né? E tem muito, no nosso programa, da linha 1, tem muitos trabalhos sobre cinema de rua. Tem sobre Juazeiro, Juazeiro do Norte, tem o trabalho de Raquel, tem o trabalho de Daniela, que ela, em Santa Cruz de Capibaribe, que ela vai questionar essa imagem só de Santa Cruz do Comércio, né? E agora tem um orientando meu que está falando sobre o cinema lá em... Meu Deus, qual é o nome da cidade? Da cidade, que tem hora que dá o branco, mas depois vem. Então, assim, tem muitos estudos já sobre cinema de rua, sobre Campina Grande também tem, né? Então, Paraíba, Pernambuco, Nordeste, pegando essa escala do Nordeste. Realmente não vai faltar assunto nas suas futuras ações e publicações, né? É algo assim que é muito fértil, e a gente fica querendo mais, né, Cainara? Eita, isso aqui é tão interessante, mas eu não sei, eu também fiquei com essa sensação, depois a Auxílio vai responder, essas fichas técnicas como anexo. Eu fiquei, não, se ele colocasse no corpo do texto, aí ele ia ter que analisar. Pensei nisso também, né? Porque a gente não pode pegar uma fonte, colocar no texto e jogar sem análise. E como é que ele ia analisar isso tudo? Tinha que fazer 200 trabalhos, né? Talvez tenha sido essa armadilha aí, eu ia cobrar, eu digo, por que ele colocou como anexo? Eu digo, mas se ele colocasse no corpo do texto, ele tem que analisar uma por uma, como historiador, como arquiteto, ele ia fazer um trabalho de 1000 páginas, né? Então, fiquei pensando nisso, por isso que eu nem reclamei, assim, eu não vou nem reclamar, mas aí quando Cainara falou, mas aí aqui vai responder isso, mas assim, é muito precioso, né, esse material, essa ficha técnica, ela é muito preciosa. Eu acho que você produziu muitos novos documentos. Seu trabalho também é um trabalho que partiu de documentos e produziu documentos. Né? Você produziu vários documentos, né, para outros historiadores e arquitetos, né, e urbanistas realizarem pesquisas. Isso também é um mérito muito grande, né, de um trabalho. Isso aí é algo que a gente quase não encontra, né? Você deixou também uma série de documentos, você fez um arquivo, né? Seu trabalho também é um arquivo. Não é comum a gente encontrar um trabalho que é um arquivo, né? Eu acho isso muito precioso. Agora, fica essa angústia, realmente, porque não dá para você analisar tudo. Era impossível. E no caso desses 4 que você trouxe, a história, eu acho que poderia ter ido mais, mas eu acho que você procurou responder. Eu contaria mais história, um pouquinho, até quando você fala Mark Bloch, né, que é a história dos homens. Sem os homens não tem história. Eu digo, cadê os homens? Cadê os homens? Eu fiquei procurando os homens de Mark Bloch, né? Então, esses homens aparecerem mais, né? Essas tramas, esses moradores vivendo isso tudo, né? E aí eu fiquei pensando também, quando você, já falando como militante, o que é que deve ser feito? Já apresentando caminhos. Né? O que deve ser feito? Um ativista patrimonial falando como educador. Essa discussão também sobre cidade sustentável, né? A gente precisa investir nessa discussão, porque dentro dos requisitos para uma cidade ser considerada cidade sustentável, esse diálogo entre o novo e o velho é um dos requisitos, né? E aí, quando você traz a questão ambiental, aí eu fiquei, isso aqui é importantíssimo, ele pode aprofundar e deve aprofundar isso, porque é uma questão ambiental, esse diálogo entre o passado e o presente. Né? Uma cidade sustentável, ela tem esse diálogo entre passado e presente. Não é aquela cidade que o novo vem destruir o velho, né? Mas também não é uma cidade museológica. Não é aquela cidade que não admite nada novo, né?
nem é museológico, nem também é como Campina Grande, que destrói tudo, né? Ou seja, Campina tem a síndrome da destruição. Acho que Fernando Vanderlei não saiu daqui, não, minha filha. Morreu e está eternamente presente, porque a gente vai dormir quando acorda, destruiu. Então, nem também ter essa síndrome da destruição, né, de tudo que é antigo, mas também não ter essa aversão a tudo que é novo, né? Porque a gente também não pode negar a importância das mudanças, né, das modificações. Fiquei perguntando também, que você falou que só um bairro, né, que foi planejado, então não tem... o planejamento urbano é muito, muito precário, aí não tem... Como a gente encontrou aqui, que tem aqui em Campina, PDLI, né, Auxílio? Porque não tem lá, não tem, fiquei buscando isso. Acho, assim, muitas semelhanças, né, da história de Garanhuns com a história de Campina Grande, por exemplo, o apogeu do café, aqui é o apogeu do algodão, né, a chegada da ferrovia, que foi bem antes, lá, século XIX, aqui foi século XX, 1907, mas como isso também contribuiu, mas ao mesmo tempo você vai questionar, mas não foi só isso que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Esse patrimônio arquitetônico eclético também, né, trouxe essa cidade moderna, né, que hoje você está defendendo o moderno como o antigo, né, que é o que acontece aqui em Campina Grande também. Então, eu sugiro que você realmente reconheça a importância dessa fonte, desse blog, dessa historiadora Rosilda Cavalcante, como uma fonte de pesquisa importante no seu trabalho. Aí acho que você é importante pegar algum autor, autora que cita. Eu acho que no trabalho da minha aluna sobre as empregadas, eu acho que ela, eu vou te passar uma coisa sobre isso. Alguma referência, né? Sobre fontes virtuais na historiografia. E a metodologia de historiadores, trazer um pouco de Carla Pinsky, né? Como você analisa essas fontes, né? Como é que você transforma o documento em fonte, né? A fonte em documento, a documento em fonte, enfim. Ela não pretendia ser uma fonte de pesquisa. O documento, a fotografia, mas você transformou como historiador. Né? Como é que você fez esse movimento? Então, eu acho que isso precisa aparecer mais. Com relação ao resumo também, eu acho que esse resumo precisa ser modificado. Não só a forma, mas eu acho que o conteúdo também. Quando você traz, assim, citar alguns... Porque, geralmente, a gente pega aquelas perguntinhas do projeto e acrescenta resultado, né? O que, por quê, para quê, como e resultados, né? Do que trata, né? Os objetivos, pelo menos o objetivo principal, a metodologia, aí você citar referência da metodologia também no resumo, e os resultados do trabalho, de forma bem sintética. Com relação às palavras-chave, eu concordo com o Cainara. Eu acho que a arquitetura eclética, o ecletismo, tem que estar mesmo no seu trabalho como palavra-chave, que é a grande marca, né, do seu trabalho, né? É a sua grife. É a sua grife acadêmica, né? Então, as pessoas, a partir de agora, as pessoas vão reconhecer quem escreveu sobre a arquitetura eclética, né? Pernambuco, foi Cleiton Ferreira. Então, a gente, às vezes, até perde de valorizar isso, né? O que a gente está fazendo em termos de contribuição, só em não colocar como palavra-chave. Eu gostei muito quando Cainara falou sobre isso. Eu fiquei muito confusa com as considerações finais. Eu acho que foi por causa das fichas. Aí eu fiquei confusa, sabe? Eu teria que voltar para ler de novo, mas eu fiquei com a sensação que as considerações finais precisam de alguma amarração, mas pode ter sido porque eu misturei com as fichas, mas acho que vale a pena você também revisitar para ver essa questão das considerações finais, né? Na introdução, você ter o cuidado de articular com a linha 1, que está aí, o programa precisa disso, né? Todo o trabalho acadêmico, você articular mesmo o seu trabalho com a linha 1, colocar o título da linha, né? Dizer que está vinculado à linha tal, tal. Isso é uma exigência, inclusive, para a avaliação do programa, né? A gente sempre está chamando a atenção dos nossos alunos com relação a isso. Eu acho que agora é publicar e fazer educação patrimonial local. E parabéns, Cleiton, parabéns, Auxília. O que eu sugeri, eu posso lhe mandar algumas referências, viu, Cleiton? Mas é isso. Obrigada. Foi muito bom ler o seu trabalho. Vou ficar acompanhando, viu, suas produções aí.
Obrigada, Keila. Bem, eu gosto sempre de me colocar também, né, como, não só como orientadora, mas como membro da banca, certo? E eu acho também, assim, muito legal ouvir duas profissionais experientes, né, professoras, pesquisadoras, uma da área de arquitetura e urbanismo, que é a Cainara, e a outra, Keila, né, historiadora, que está aí direto com a questão de educação patrimonial, literalmente, tanto na área de educação quanto de história, fazendo essa ponte. E eu aprendo muito com vocês. Eu acho muito legal, porque cada banca que a gente tem, eu fico olhando, ouvindo as coisas e acabo trazendo para a minha área, né, que é mais voltada para a história da arquitetura, né, em si. Que a gente acaba hoje no Brasil, no mundo, né? A gente acaba sendo muito especialista nas coisas. E, sem querer, quando a gente vai orientar trabalhos, essa nossa especialidade, ela acaba, o aluno, né, tendo que entrar nesse ritmo do orientador, né, no mercado da orientadora. De fato, eu quero deixar registrado aqui o empenho, a maturidade, a humildade de Cleiton Ferreira em trabalhar comigo, certo? Como aluno, como orientando. Às vezes, eu sei que eu fui, assim, digamos, rigorosa em determinadas questões com Cleiton, e ele já é uma pessoa madura, já historiador, mas ele teve a humildade de me ouvir, de respeitar o que eu estava colocando e de seguir. Porque, para ele, foi um grande desafio, como Keila colocou aqui e como Kainara. E eu reforço, porque o Cleiton é historiador, certo? E eu já tinha orientado vários historiadores em outros mestrados, na UFP, aqui em Campina Grande, né? E é um desafio para a gente, de outra formação, mesmo eu tendo mestrado em História, certo? E para o Cleiton, como historiador, está sendo orientado por uma doutora em projetos, mestre em História, mas com essa vertente. Agora, eu acho que foi um desafio, certo? E a gente sabe que uma dissertação, ela acaba, quando ela está sendo apresentada, está sendo entregue, ela ainda não tem, né, aquela revisão apurada, como é um livro, né, ou como se transforma em artigo. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, que ele, Kainara, o Cleiton já publicou comigo, só comigo, 2 artigos, um no livro, um capítulo de livro, só sobre teorias e metodologia da pesquisa que ele está fazendo, e outro, um artigo em revista, certo? Sobre arquitetura eclética de Garanhuns. E isso vai ser muito bom, porque o trabalho de Cleiton tem uma certeza, né, tanto Kainá como Keila, que vai gerar muitos artigos. Só essa parte da discussão, das considerações finais, né, que são mais pertinentes, são menos descritivas, são mais críticas, né? Com certeza vai se transformar em artigo e usando, né, esses motivos. E eu acho muito legal ele escrever artigo, e eu incentivei muito para isso, porque é uma forma de aprimorar o que ele está fazendo, né? E também Cleiton, ele tem uma formação de historiador e uma base, viu, que ele é muito marxista, dos nossos amigos lucianos, da nossa linha, certo? E eu tive que dizer para ele, Cleiton, espera aí, você está querendo resgatar o patrimônio eclético, né? O patrimônio histórico, cultural, e vamos discutir o que é patrimônio. Então, Cleiton leu Cartas Patrimoniais. Eu passei para ele uma bibliografia sobre patrimônio que ele nunca tinha visto.
ele não sabia diferenças. Ele não tinha tido formação na graduação, nem na pós, de disciplinas conceituando o que é patrimônio cultural, material e imaterial, bens móveis e imóveis, quais são os atributos. Então, ele teve que ler isso, ler o Choé, François Choé, certo? Conhecer o Geraldo Serra, certo? Que a gente usa demais. E, Kainá, só porque ele não usou a análise das dimensões e que ele acertou em cheio aí, por quê? Análise das dimensões, aquela metodologia, eu adorei assim a referência, Ferreira 2024, Afonso 2017. Sabe por quê? Porque não dava para analisar cada imóvel. E a análise das dimensões, ela é legal quando a gente vai analisar uma obra, um conjunto, assim, né, com algumas tipologias, mas tu imagina ele usar a análise das dimensões para aquele listado de obra. E eu fui provocando o Cleiton. Cleiton, eu quero ver o patrimônio eclético de Garanhuns, eu de Campinas, de Garanhuns. Quero ver, me mostra. Eu quero fotos. E eu não quero de internet, não. Eu quero que você vá tirar. Então, ele foi tirar as fotos. E eu disse, epa, peraí. O que vamos aqui para as classificações. E vamos fazer ficha. Eu adoro uma ficha. A gente, no Grupal, né, o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, a gente tem modelos de fichas baseados, né, em metodologias do IFAM, do Docomom, enfim. E a gente constrói esses modelos porque é uma forma do aluno entender o volume que ele tem. Aí, quando ele foi ver, eu digo, peraí, calma, me explica o que está preservado, o que está descaracterizado, o que está demolido. Então, se vocês verem isso, ele está separado, assim, por essas classificações. E as fichas, elas são anexo. Por quê? Porque elas alimentam, certo? Tipo, um inventário, tá? Técnico, de compreensão desse acervo, né? Do que existe, do que está preservado, do que está demolido. E, para, em cima disso, fazer as discussões dos resultados, da conclusão, né? E até da análise lá da arquitetura eclética. Olha, e foi muito legal para mim, legal, mas trabalhoso, viu? Cleiton me deu trabalho. Cleiton me deu trabalho. Porque ele realmente foi orientado, e ele me aperreava o juízo. Então, eu tinha que escanear livros para o Cleiton. Eu escaneei a arquitetura eclética no Brasil, Kainara, da Ana Teresa Fabres. Eu escaneei Pateta, para ele entender o que era arquitetura eclética. Eu apresentei ele a Geraldo Gomes, que foi meu professor. Agora, que negócio é esse botar 1940, pelo amor de Deus? Então, eu peguei o Rodrigo Cantarelli, que é meu colega do ICOMOS, e fez um trabalho lindo sobre ecletismo em Pernambuco, mandei para o Cleiton. Eu dizia, Cleiton, lê isso aqui para tu entender o que você está pesquisando. E o Cleiton, durante esses anos que ele está comigo, né, 2 anos e pouquinho, ele acabou fazendo uma imersão na arquitetura eclética, certo? Ele acabou meio arquiteto. Agora, e claro, a gente da arquitetura, da história da arquitetura, inclusive, viu, Keila? Amei e concordo plenamente sua colocação sobre a introdução de fontes primárias e secundárias, segundo a história. Eu acho que realmente faltou, e tu falando aí tem total razão, e a gente pode sim introduzir isso lá na metodologia, né, fazendo referência. Inclusive, eu quero o nome dessas autoras também, e eu gostei muito dessa tua colocação sobre as fontes virtuais, porque, na realidade, a gente faz pesquisa, né, Kainara? A gente está toda hora usando blogs, sites, né, redes sociais. Gente, rede social hoje virou um canal, fonte. Facebook, grupos que discutem. É a realidade do século XXI. Não tem como a gente fazer hoje
um trabalho de resgate, né, patrimonial histórico, e não usar essas fontes é alienação. E eu acho, assim, muito certo a gente inserir isso. Cleiton veio com uma bagagem teórica, histórica, desse monte de autor de memória. Ele estudou, né, nas disciplinas, aí ele trazia tudo. Eu disse, Cleiton, peraí, bora tentar cortar isso aqui. Eu saí cortando muita coisa. Mas, mesmo assim, ainda ficou... Concordo também com Keila e Kainara, é porque é o seguinte, eu tenho uma meia-culpa, porque também a gente não voltou para o resumo, a gente não voltou, a gente foi, sabe, fazendo coisas que faltavam, como a parte depois da pré-banca, da arquitetura eclética, das discussões, das considerações das fichas, e a gente não teve tempo de voltar lá. Eu acho que agora Cleiton vai voltar, primeiro, formatar, segundo, conteúdo metodológico normativo de ABNT, objeto, objetivo, justificativa, referências e resultados e considerações, isso sintético, como Keila colocou, fazer a referência à nossa linha, certíssimo, dizer que são produto da linha 1, né? E assim, e deixar isso bem redondinho, são coisas básicas. E nas palavras-chave, foi distração, por quê? Ver o aporte teórico, história, memória, patrimônio cultural e material, para entender arquitetura eclética. Cleiton fez uma imersão aí pesada no ecletismo, na arquitetura eclética, só que ela não está com palavra-chave lá no resumo, mas ela está aqui destrinchada, porque eu sei que ele fez, porque eu mandei os textos para ele ler e ele fichar, certo? Inclusive, escaneei algumas imagens, fiz um banco de imagens para ele, porque estava muito teórico, e eu acho que um trabalho de patrimônio, não tem como falar de patrimônio arquitetônico e não trabalhar imagens. Eu queria que talvez ele fizesse mais mapas, mas isso é uma visão um pouco arquitetônica. Eu também não posso exigir dele como se fosse um trabalho de um arquiteto nosso, né, de um aluno da gente. Porque o Cleiton, ele já, como o Keila também colocou, ele produziu uma documentação feita por ele. Entende? As fotos atuais são dele. Ele não usou ninguém. Ele foi lá e fotografou. Os mapas ele tentava fazer no Google ao modo dele. Se a gente fosse fazer na arquitetura, a gente usava o ArcGIS, tá entendendo? Eu ia fazer os mapas tudo do arquiteto, mas é um trabalho do historiador. Agora, futuramente, nele publicando os artigos, e quem sabe isso se transformar no e-book, a gente não pega um pessoal de arquitetura, uns bolsistas que trabalham conosco, e arruma melhor ainda essas imagens, faz uma nova produção, como a gente costuma fazer nos trabalhos do grupal, que a gente preza muito pela imagem. Porque, como o Kainara colocou, e assim, a gente da pesquisa arquitetônica e urbanística, né, Kainara? Uma imagem, às vezes, diz mais do que 10 páginas. Você colocar um mapa bem feito, bem sinalizado, bem legendado, com as imagenzinhas do lado. Nossa! E também outra coisa interessante, que eu concordo, mas isso acontece sempre. A apresentação, ela é muito objetiva, né? Porque ele só tem 20 minutos, 25. Então, e aí ele faz um esquemazinho bem lógico, que eu digo, olha, foca na essência, porque só tem tempo para a gente falar mais e discutir os resultados e as considerações. Então, passa mais rápido pela questão da introdução, pela questão que a gente tinha já discutido na pré-banca, da cidade, né? Mas traz uma discussão maior sobre o que faltava, que é a essência do trabalho. Porque a essência do trabalho, como Kainara colocou, certo? É a arquitetura eclética de Garanhuns, né?
E que eu, então, só queria reforçar que essas fichas não estão como texto, para não quebrar, e porque ficaria, não é? Para que ela fique ali, porque ela, na verdade, ela faz essa base, tá certo? Mas eu acho que Cleiton tem que escrever isso, ali no capítulo. Dizer, olha, aqui na arquitetura, no capítulo 3, né, naquela introduçãozinha do capítulo, o leitor deve consultar o anexo tal, onde estarão todas as fichas, tarará, tarará, que pela quantidade ficarão como fichas para serem consultadas. Mas anunciar que tem elas, porque ele tinha colocado, eu disse, Vixe Maria, ficou assim, quebrando. Está entendendo? Porque, de repente, entrou aquele monte de ficha no meio do trabalho. Eu disse, nossa. E no meu doutorado, quando eu analisei as 60 obras modernas, eu fiz o volume 2, só de análise, entende? Mas resumi as obras nas discussões e nas considerações. Por isso que ele não colocou. Ele tinha até colocado, eu que mandei tirar. Certo? Então, assim, assumindo a culpa, mas explicando para vocês e concordando com Keila que se ele fosse trazer, teria que analisar, como analisou aquelas 4. Aí ficaria grande demais, tá certo? Aí ele pode fazer isso no doutorado dele, que eu acho que, inclusive, abre, né, uma possibilidade aí, Cleiton, de você continuar com essa discussão. As colegas falaram aqui, e eu concordo plenamente, eu acho um absurdo, sabe? Eu trabalho numa universidade do interior da Paraíba, a UFCG, a gente produz que só, e é engraçado, porque as capitais é que aparecem, não é? Nas capitais, Recife, João Pessoa, tal, mas o que a gente está fazendo na UFCG, em Campina Grande, nós 3, como professores, pesquisadores e os nossos alunos, nas suas cidades, é exemplar. Modéstia à parte. E eu acho, sim, que o trabalho do Cleiton tem um peso. Gente, eu fiquei horrorizada. Como é que eu sou pernambucana, certo? Eu ouço falar aqui direto do Festival de Inverno de Garanhuns, que é famoso, que é o festival, né, do Nordeste, festival de inverno de peso. E como é que Garanhuns, o patrimônio dela arquitetônico, está tão jogado assim às traças? Uma cidade cultural, né, que tem um festival de música, de cultura, certo? Em julho, né? E aí, quando a gente vai analisar o patrimônio dela, totalmente desprotegido, totalmente, sabe, jogado às traças. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei sem acreditar. Tanto que eu disse, Cleiton, vê na Fundarp, vê o que está tombado, vê o que não é, o porquê. Eu acho que essa discussão, e eu acho que Cleiton tem esse papel, por ele ser do Instituto Histórico, por ele ser professor, por ele ter essa rede de professores, ter que ser ativista mesmo, sabe, Cleiton? Tem que sair do discurso teórico e ir para a prática. Tem que criar um canal no Instagram, sabe? Botar foto denúncia, fazer um trabalho junto com as escolas, como a gente tem procurado fazer em Campina Grande, né? E que eu vejo que cada vez cresce mais. A gente, quando abre a boca e bota a boca no trombone, denunciando, educando, sensibilizando, participando de semana de museus, participando da Semana do Patrimônio, cobrando das autoridades no plano diretor. Eu falei para o Cleiton, na discussão, Kainara, que você, como urbanista, doutora nessa área, falei, Kainara, da importância dele trazer o Estatuto da Cidade para a conclusão, entende? Trazer revisão de plano diretor. Porque isso tem que ter, gente. A gente não pode ver patrimônio só do ponto de vista cultural, não. A gente tem que ver patrimônio do ponto de vista de planejamento urbano, como a conservação urbana,
Silvio Zanchetti e tantos outros, colocam, porque eu tenho batido nessa tecla direto, eu trabalho com patrimônio a minha vida toda, desde que eu me graduei, certo? Até hoje. Assim, vontade política, participação popular, aparelhamento, legislação, entende? Tudo isso é fundamental, minha gente. Agora, a gente tem que pegar um trabalho desse, Cleiton, mandar para a Câmara de Vereadores, depois das revisões, mandar aquelas fichas com a proposta de preservação, está entendendo? Desses lugares ainda existentes, pedir decreto de proteção das obras, exigir da Câmara de Vereadores uma legislação municipal, a criação do departamento que a gente sugeriu, certo? Porque isso são atitudes práticas de esse trabalho de pesquisa acadêmica. Porque nossos trabalhos não podem ficar só na teoria. A gente tem que aplicar na prática, entende? Eu acho que e o compromisso que o pesquisador, que o mestre, futuro mestre, né, tem com essa sua pesquisa. Não é a gente dizer, acabei, acabou meu trabalho. Não, é um trabalho constante, né, Keila, de ativismo patrimonial. A coisa, Cleiton, ela não termina aqui, ela começa, né? A gente vai. Eu quero agradecer às colegas as contribuições. Listei aqui, já estou mandando, inclusive, para o Zap, muitas para o Cleiton, certo? A gente vai agora pegar esse trabalho, inclusive os esquemas que ele fez, imagens novas que ele fez, agora na apresentação, levar isso para a dissertação, que eu acho que isso fica bem legal, né, Kainara? Os alunos de TCC têm mania de resumo bem legal na apresentação, mas no TCC não tem. Então, está na hora de ajustar isso. E o Cleiton vai ter um prazo, né, para isso, tá? E é isso, gente. Agradecer, parabenizar o Cleiton pela coragem, pela humildade, pela proatividade, pelo compromisso, pelo respeito ao prazo, ao tempo, certo? Pela maturidade, Cleiton. E eu espero que você continue com a gente sempre no Grupal, e eu vou lhe incentivar para você cada vez mais artigo e para a próxima etapa, doutorado. Agora eu passo a palavra para ti, para a gente encerrar, e depois, Kainara, tu faz aquela ligação de vídeo para nós três, tá certo? Para a gente discutir e emitir um parecer. O pessoal pode ficar na sala e a gente faz isso. Cleiton, contigo. Bom, eu gostaria de agradecer as contribuições da professora Kainara, da professora Keila, né? Muitas delas me passaram pela cabeça, mas eu não pus no papel, né? É complicado explicar uma coisa dessa num momento como esse, né? Depois de ter falado, parece que assim, tá fazendo jogo, Cleiton, que é isso? Não, mas realmente, algumas coisas que vocês falaram aí, eu realmente pensei, mas assim, mas não é para agora. E aí eu chego na banca, aí, mas Cleiton, faltou isso e tal, então, realmente, mas assim, agradecer as contribuições, as sugestões, as críticas, o incentivo, pessoal, o estímulo para continuar estudando. Vocês não sabem como é difícil, sabem, na verdade sabem, porque são professoras há muito tempo. Como é difícil ser aluno no interior, numa cidade onde, assim, a história ainda é uma coisa muito de politicagem, de interesses particulares. Para a gente romper essa barreira é muito difícil. Eu tentei entrar em contato com os historiadores da minha cidade para pegar documento, pegar foto, pegar texto e tal, e não tive resposta de nenhum deles, ou tomei perdido, né? O cara me encontra em tal canto, e não ia, não aparecia. Então é muito complicado trabalhar com história aqui na minha cidade, porque existe uma coisa só eu tenho, aquela coisa assim, do só eu tenho, sabe? E aí o indivíduo, ele meio que fica procurando espaço a partir disso, né? Encontrei algumas informações esparsas, assim, mas coisas que não teria como colocar no trabalho, porque fica aquela coisa assim, do disse-me-disse. Não tinha um lastro para me apoiar, entende? Então, bom, era isso. Então, vocês sabem a dificuldade que é
trabalhar com história, patrimônio material na minha cidade ainda é algo visto com muita condescendência, né? É bonito, tal, todo mundo reconhece, é bonito, é belo e tal, mas para nisso daí. Sim. O prédio que abrigava o Instituto Histórico, ele começou a apresentar rachaduras e ele foi desocupado e até agora não foi feito nada para restaurar. Está fazendo uma reforma no prédio de lado, certamente vai comprometer a estrutura do prédio antigo, né, porque estão usando maquinário pesado lá, essa coisa toda, e o casarão é o casarão do Coronel Zé Almeida, inclusive. E não foi feito nada por ele até agora. Tentei entrar em contato com a Secretaria de Cultura, fui até a Sandra Albino, que é a secretária, até agora não recebi nenhum retorno, sabe, para a gente falar sobre essas questões da criação de um departamento, de como é que é feita essa preservação, a quem a gente deve recorrer nessas horas e tal. Não recebi nenhuma resposta. A coisa da política na minha cidade está pegando fogo, então às vezes tem aquela coisa assim, trabalhou para mim, está do meu lado, aí eu te atendo com um pouquinho mais de urgência, um pouco mais de pressa, não sendo o caso, você pode esperar. Se eu precisasse do depoimento dela para concluir esse trabalho, não teria concluído ele, porque faz tempo que eu entrei em contato, já fui lá outras vezes e nada acontece. Assim, só dou de cara com os assessores e mais nada. Então, é muito complicado. É muito complicado. Mas, assim, eu não vou desistir, não. Vou continuar estudando, vou levar essas questões para o doutorado, vou continuar estudando o patrimônio material da minha cidade, vou me mobilizar com o Instituto Histórico para preservar, defender esse patrimônio material da minha cidade, né? Tem outros bons historiadores conosco lá, geógrafos, antropólogos e pessoas, certamente vai chegar pessoal da arquitetura também, a trabalhar conosco, e é isso. Agradecer, professora Cainara, professora Keila, professora Caqui, a banca dos 3Ks, né? Pelo incentivo, as críticas, o encorajamento, o estímulo aos estudos, eu agradeço imensamente. Viu, pessoal? Vocês não sabem como fizeram diferença na minha formação. Vocês não têm dimensão disso. Muito obrigado mesmo. Gente, então eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada, tá certo?